Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui com vocês um pouco do hook UseEffect, né, que é um hook aí do React que a gente usa ele em diversos casos e ele é muito útil para a gente quando a gente está desenvolvendo. Beleza? A gente pode começar aqui, né, nessa aplicação. Eu tenho uma aplicação de exemplo aqui, que ela é uma aplicação bem simples, a gente só tem um título e um botão, né, até então. Então esse botão, né, quando ele é pressionado, eu altero um state, né? Aqui no onPress eu dou um set boolean e altero aqui esse boolean, né? E esse boolean aqui basicamente é um estado que é um booleano, né? O nome já diz booleano, que é true ou false. Então sempre que eu pressiono esse botão, eu vou estar alternando esse valor, né? De true, false, sempre que eu pressionar. E baseado nesse booleano, né, eu faço aqui uma renderização condicional, né? Se o meu booleano for true, eu vou renderizar essa componente input que eu criei aqui. E se a gente abre essa componente input, ela é basicamente um text input, onde a gente tem um state, né, um state aqui que é o text e o set text, né, que é para controlar o texto, controlar o valor desse meu text input. Beleza? Então tá bem tranquilo, tá bem simples aqui. Se eu pressiono o botão, o meu text input aparece, né? E aqui eu tenho os estilos para deixar isso mais claro para vocês. Então, o UseEffect a gente vai começar a entender ele aqui, porque eu posso ter um caso, né? Eu posso estar em um caso aqui onde eu quero executar uma função sempre que essa componente input for renderizada, né? Sempre que essa componente for carregada em tela, eu quero renderizar uma função não, executar uma função somente uma vez, né? E só, enquanto essa componente estiver na tela, ou ela pode renderizar, né? Recarregar, atualizar, mas eu só vou executar essa função uma vez. Então aí eu uso, né, o UseEffect, né? Ele é uma notação, ele tem uma notação bem simples, né? A gente já escreve aqui UseEffect direto, a gente não precisa armazenar ele em nenhuma variável. E ele espera aqui no primeiro argumento uma função. E no segundo argumento é uma lista de dependências, né? Essa lista de dependências a gente vai colocar aqui as variáveis, os objetos, alguma coisa que a minha função depende, né? Ela depende diretamente de alguma variável, alguma coisa. A gente vai colocar aqui dentro dessa lista e vocês vão entender por quê. Mas essa função, né, se eu passo esse array de dependências, né, essa lista de dependências vazia, esse UseEffect ele vai ser executado somente uma vez. Então que eu posso dar um console log UseEffect executed, né? Executed. E aqui se eu salvo isso aqui, a gente pode ver, né, que a gente já teve ali no console UseEffect executed, mas eu vou recarregar a aplicação e a gente vai ver que eu pressiono o botão, né, para mostrar o input. A gente tem aqui UseEffect executed e agora eu vou alterar o estado desse meu input. Como que eu vou fazer isso? Digitando, né? Porque quando eu digito, eu altero esse meu state, né, do texto, e eu posso digitar aqui várias vezes, que a gente não tem, né, UseEffect executed printado aqui mais no console, porque essa função ela vai executar, né, somente uma vez. E para provar isso que a componente está sendo renderizada, né, eu vou dar um console log aqui, input rendered, né? Vou salvar, vou reiniciar a aplicação. Beleza? Aqui eu vou mostrar o input. A gente tem aqui, né, UseEffect executed e eu vou digitar, né? E sempre que eu digito, né, a gente tem aqui no console input rendered, ou seja, a componente está recarregando, mas o meu UseEffect, essa função dentro de UseEffect, ela foi executada somente uma vez. Beleza? E esse array de dependência, a gente vai passar aqui alguma variável que ele depende. Então vamos supor que aqui dentro eu ia dar um console log de UseEffect executed, mas eu iria colocar aqui também, eu vou concatenar aqui normalmente, concatenar aqui o text, né, o texto, render with text, vou colocar 2 pontos, e aqui o texto que está sendo renderizado aqui no meu input, né? Se eu salvo isso aqui, eu vou reiniciar a aplicação. E agora eu estou dando, né, um console log nessa string mais o texto que está sendo digitado dentro do input. E se eu digito aqui, eu vou digitar meu nome, né, Janser. A gente pode ver, né, que essa componente input foi renderizada, né, o valor dentro do text input alterou, mas eu não tenho o meu, né, UseEffect executed with e meu nome mostrando aqui no console. Então essa minha função ela continua sendo executada somente uma vez, né, e é aí que entra o meu array de dependências, porque agora essa função dentro do UseEffect ela depende diretamente dessa variável text, né, que eu estou usando a variável text aqui dentro do meu UseEffect. Então aqui na lista de dependências eu vou colocar o text. E o que vai acontecer? Sempre que a variável text alterar, né, sempre que ela for
alterada, o meu useEffect ele vai executar novamente. Então eu vou reiniciar aqui a aplicação para a gente zerar aqui o input, né? E eu vou escrever aqui no input meu nome. E a gente pode ver no console, né, que para cada letra que eu digitei, o meu useEffect, né, a função foi executada. Beleza? Então o useEffect ele é bem útil nesses casos onde a gente precisa executar a função baseado, né, em alguma dependência, em uma função que depende de uma variável. E a gente pode também executar funções assíncronas dentro do useEffect. Mas aqui a gente vai ter um problema, porque a gente não pode passar essa função aqui como assíncrona, né? A função primária aqui do useEffect. Se eu defino ela como assíncrona, se a gente fazer isso, a gente vai ter problemas definindo essa função como assíncrona, né? E a gente pode muito bem, por exemplo, como é a função que vai ser executada só uma vez, né? Isso aqui é muito usado quando a gente quer abrir a aplicação e já fazer uma busca na API e buscar dados de lá. Então a gente vai definir uma função dentro dessa outra função aqui do useEffect, né? Então eu posso aqui criar uma função fetchData, né? Ela vai ser uma função assíncrona, beleza? Bem tranquilo. E aqui, logo abaixo, eu já executo ela, né? Já executo ela, porque aí eu vou estar executando uma função assíncrona dentro do meu useEffect sem definir, né? Sem declarar essa função do próprio useEffect, né? A função primária como assíncrona. E a gente pode até definir, né, essa função aqui, fetchData, né? Essa função assíncrona fora do useEffect e só mencionar ela aqui dentro sem problemas, beleza? E outra vantagem aqui do useEffect é que eu posso ter aqui, ó, eu vou ter aqui um console log e que eu escrevi, né, essa estrutura aqui, que basicamente uma vantagem do useEffect é que essa função que a gente passa no useEffect, né, se a gente retorna dessa função uma outra função, essa outra função que foi retornada, ela vai ser executada quando a componente for desmontada da tela, né? Quando a componente for não existir mais, né? A gente remover essa componente da tela. E é por isso que eu fiz esse meu input, né? Ele sendo mostrado e removido da tela baseado nesse botão aqui. Porque agora eu vou reiniciar, né? A gente pode ver que dentro do useEffect ele dá um console log, né? Component mounted. Isso aqui vai acontecer quando a componente for montada e ele retorna uma função que dá um console log component unmounted, que isso aqui vai ser executado quando eu pressionar o botão novamente. Eu vou até tirar esse log aqui de baixo, né? Quando eu pressionar o botão novamente e a minha componente input for removida da tela. Então eu vou salvar isso aqui. Eu pressiono, né, show input, a gente tem aqui, né, component mounted, e eu pressiono novamente e a gente tem, né, component unmounted, porque a componente input foi removida da tela, então ele executou essa função. Isso pode ser muito útil, né, em certos casos, e é uma solução bem tranquila aí para caso você esteja tendo algum desse tipo de problema, né, de executar uma função. Isso aqui imita bem, né, o component will mount, o component will unmount, né, o component did mount lá de quando a gente usava classes no React, né? Mas agora a gente consegue fazer esse controle aqui no useEffect, beleza? Então para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.